Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 191. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês a continuidade de Isaías, dos capítulos 5 até o capítulo 9. Mas antes, eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer a Tua paz sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor Deus, precisamos da Tua orientação, da Tua direção para todas as decisões que devemos fazer em nossas vidas. Fale conosco através dessa leitura, que nós possamos aprender mais e mais sobre Ti, Te amar ainda mais, descobrir algo novo sobre Ti nessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu disse que é de Isaías 5 a 9, mas não é, tá? É de 5 a 8, são 4 capítulos. Vou começar com Isaías capítulo 5, a canção da vinha. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ais e julgamentos. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos nos disse: sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem: que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião.
Ai dos que são campeões em beber vinho e mestre em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão, runge como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e o arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E, se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos seus serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Isaías capítulo 7, o sinal de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou um acampamento em Efraim.
Com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você, e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixada para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas, antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías capítulo 8. A Síria, instrumento do Senhor. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher-Shalal-Hash-Baz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa e ela engravidou, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dele o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com o Rezim e com o filho de Remalias.
O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-a até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a sua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Temam a Deus. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é quem vocês devem temer, dele é quem vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado, e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima. Amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e terrível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Isaías capítulo 5, nós encontramos um capítulo fascinante que nos leva a um vinhedo imaginário, criado pelo profeta Isaías como uma parábola poderosa. Neste capítulo, o profeta usa sua habilidade poética e a sua mensagem profética para transmitir uma importante lição ao povo de Israel e a todos nós que desejamos compreender os caminhos de Deus. A narrativa começa com Deus sendo representado como o dono do vinhedo, preparando-o com grande cuidado, plantando uvas escolhidas com esmero e construindo uma torre de vigia no meio dele. No entanto, quando chega o tempo da colheita, o vinhedo produz uvas selvagens e amargas, em vez das desejadas. Isaías usa essa imagem para ilustrar a infidelidade do povo de Israel, que apesar de todas as bênçãos e cuidados de Deus, se afastou dele e produziu frutos de rebeldia e injustiça. À medida que a gente explora esse capítulo 5, seremos confrontados com a responsabilidade do povo de Israel diante de sua infidelidade e a advertência das consequências que virão se eles não se arrependerem. Além disso, podemos extrair lições atemporais sobre a importância da fidelidade de Deus, da justiça e do cuidado com as bênçãos que Ele nos concede. Bom, o capítulo continua com a sentença divina. Nós vemos Deus, o dono do vinhedo, anunciando sua resposta à infidelidade de Israel. Ele retira o seu cuidado e proteção do vinhedo, permitindo que ele seja destruído e devastado. Aqui a imagem do vinhedo queimado e das suas trincheiras despedaçadas retrata vividamente as consequências devastadoras da desobediência do povo. Depois nós vemos aqueles que se desviaram do caminho, que tem como título As Causas da Destruição. O profeta Isaías expõe as razões profundas e as consequências da infidelidade do povo de Israel.
A imagem do vinhedo, que já foi estabelecido nos versículos anteriores, é usada de forma vívida para ilustrar as ações e atitudes que levaram à sentença divina. Então, no versículo 8, Isaías começa por denunciar aqueles que acumulam terras e casas, tornando-se cada vez mais ricos à custa dos menos favorecidos. Essa crítica não é apenas uma condenação à ganância e à exploração, mas também reflete a violação dos princípios da justiça social que Deus estabeleceu para a sua nação. Depois vemos o profeta apontando uma outra questão preocupante, o estilo de vida hedonista e indulgente da elite de Jerusalém. Enquanto a nação se desviava da retidão e da justiça, os líderes e ricos viviam em festas contínuas, buscando prazeres efêmeros e satisfação pessoal, em detrimento das necessidades dos menos afortunados. Também vimos Isaías direcionando seu olhar crítico para aqueles que zombam de Deus e menosprezam sua justiça. Eles distorcem a verdade e invertem os padrões morais, chamando o mal de bem e o bem de mal. Essa inversão dos valores divinos cria confusão moral e espiritual, afastando o povo ainda mais de Deus. Ele fala também dos orgulhosos e arrogantes, aqueles que se consideram sábios e entendidos em sua própria perspectiva são repreendidos. O orgulho humano que leva à rejeição da orientação divina é uma das maiores barreiras para a reconciliação com Deus. Então, vem depois a última sessão que fala sobre a ira de Deus que se manifesta, que tem como título Castigo Divino. O profeta descreve vividamente as terríveis consequências da infidelidade persistente do povo de Israel. A narrativa, que começou com uma imagem do vinhedo bem cuidado, agora culmina em uma imagem sombria de destruição e desolação. No capítulo 6, nós encontramos um dos capítulos mais emblemáticos e impactantes do livro do profeta Isaías, que é conhecido por sua eloquência e profundidade. Esse capítulo nos transporta para um cenário celestial, onde Isaías teve uma visão extraordinária que não apenas moldou sua própria compreensão de Deus, mas também deixou uma marca na literatura religiosa. A narrativa começa com Isaías descrevendo uma experiência transcendental, na qual ele é levado ao trono de Deus no templo. É um retrato vívido e majestoso da grandiosidade divina, com serafins voando ao redor do trono, clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A reação de Isaías a essa visão é reveladora. Ele se sente profundamente convicto de sua própria impureza e da impureza de seu povo, clamando: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. No entanto, essa visão celestial não é apenas um encontro assustador com a santidade de Deus. É também um momento de graça e comissionamento. Um serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa viva, purificando os seus pecados. E Deus o chama para ser seu mensageiro, dizendo: Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías prontamente responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse capítulo nos lembra da santidade e majestade de Deus, da nossa necessidade de purificação e da chamada divina para servir e proclamar sua mensagem. É um texto que continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da fé e do chamado espiritual. Vamos só nos aprofundar um pouquinho mais na visão do templo, porque nós somos levados a um cenário celestial de esplendor e majestade que transcende as fronteiras da imaginação humana. O profeta Isaías nos presenteia com uma narrativa extraordinária, onde é levado a uma visão impressionante no templo de Deus. Essa visão, que ocorreu no ano da morte do rei Uzias, não apenas revela a grandeza do Deus que Isaías serviu, mas também ilustra de forma vívida a natureza da santidade divina. O capítulo começa assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa introdução é carregada de significado,
pois o rei Uzias havia sido um governante relativamente bem-sucedido em Judá. A sua morte simboliza uma mudança de era e marca o início de uma nova fase na vida de Isaías como profeta. Então, quando Isaías diz o trono de Deus como alto e sublime, revela a grandiosidade e a majestade que caracterizam o Senhor. Isaías nos transporta para o próprio coração da adoração celestial, onde serafins, seres angelicais de extraordinária beleza e reverência, cercam o trono de Deus. Eles têm 6 asas, 2 das quais cobrem os seus rostos, 2 cobrem os seus pés e 2 são usadas para voar. A proclamação da santidade divina, os serafins proclamam incessantemente a santidade de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta repetição enfática do adjetivo santo reflete a santidade transcendente de Deus, que está além de qualquer compreensão humana. A terra inteira é vista como repleta da glória de Deus, enfatizando que sua presença e soberania permeiam todas as coisas. A reação dos serafins e os alicerces do templo tremem diante da voz dos serafins, simbolizando a imensa reverência e poder associados à presença de Deus. É uma cena que evoca um profundo senso de temor e admiração diante da grandiosidade divina. Embora possamos desfrutar de um relacionamento próximo com Deus, não devemos perder de vista sua transcendência e majestade. A santidade de Deus é um tema recorrente nas Escrituras e Isaías capítulo 6 nos apresenta uma das representações mais marcantes dessa realidade. Além disso, a visão no templo também nos recorda a importância da adoração genuína. Os serafins estão constantemente envolvidos na adoração a Deus, e sua proclamação da santidade divina é um modelo para a nossa própria adoração. Devemos adorar a Deus com um coração contrito e reverente, reconhecendo sua santidade e glória. Por fim, Isaías nos convida a contemplar a santidade divina e adorar a Deus com temor e reverência. É uma visão que nos desafia a vivermos em conformidade com a vontade de Deus e a respondermos a seu chamado com humildade e disponibilidade. Isaías 7 é um capítulo também muito fascinante que faz parte do rico legado profético do Antigo Testamento. Este capítulo, situado no contexto do reino de Judá, durante o reinado de Acaz, nos transporta para uma época repleta de intrigas políticas e tensões militares. É uma narrativa que nos apresenta a interação entre Deus, o profeta Isaías e o próprio rei Acaz, com profundas implicações para a compreensão das promessas e planos divinos. No centro do capítulo 7, encontramos a famosa profecia do nascimento de um filho cujo nome seria Emanuel, o que significa Deus está conosco. Esta profecia desempenha um papel fundamental na teologia do Antigo Testamento, pois aponta para a vinda do Messias, que traria a presença de Deus de maneira singular à humanidade. Além disso, Isaías 7 também revela o conflito político entre Judá e seus vizinhos, Israel e Síria, e como Deus intervém nesses eventos para preservar sua aliança com seu povo escolhido. Através de Isaías, Deus oferece a Acaz um sinal miraculoso, demonstrando sua fidelidade e providência. Esse capítulo nos lembra que, mesmo em meio às incertezas do mundo, Deus está sempre presente e atuante em nossa história, cumprindo suas promessas de amor e redenção. Amém. Isaías capítulo 8, o último capítulo deste áudio, nós encontramos um capítulo intrigante e repleto de significado, que faz parte do Antigo Testamento,
Esse capítulo nos leva a uma jornada fascinante pelo contexto histórico e espiritual do povo de Israel, bem como pelas mensagens divinas transmitidas através do profeta. O capítulo 8 de Isaías nos situa no cenário de um momento crucial na história de Israel, quando o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá, enfrentavam ameaças de invasão. Isaías, o profeta, é chamado por Deus para entregar mensagens que envolvem advertências e promessas. Um elemento central deste capítulo é a ênfase na confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Isaías revela que, em vez de buscar soluções humanas, o povo deve confiar no Senhor e manter sua fé inabalável. Uma das passagens mais conhecidas é a afirmação de que Deus está conosco, que ecoa através dos séculos como uma fonte de esperança e conforto. Além disso, Isaías 8 contém profecias que apontam para a vinda do Messias, o cumprimento das promessas divinas e o julgamento dos ímpios. Este capítulo serve como um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar segurança e direção em Deus. Através desse estudo de Isaías 8, podemos mergulhar na riqueza da mensagem divina e descobrir aplicações atemporais para as nossas vidas. Vamos só detalhar o começo do capítulo 8. Tem um subtítulo que começa no capítulo 8 como o sinal do filho de Isaías, que nos direciona para uma importância de um evento aparentemente simples que ocorre na vida do profeta, mas que carrega um peso espiritual e uma mensagem divina extraordinária. O texto começa com Deus dando uma ordem direta a Isaías. Toma um grande rolo e escreve nele, em caracteres comuns, a respeito de Maer Salal Haas Baas. O nome Maer Salal Haas Baas significa depressa, saqueia, apressa-te ao despojo. Este nome por si só é um sinal do que está por vir e serve como um aviso profético para o povo de Israel. Isaías cumpre a ordem divina, tomando um rolo e escrevendo o nome, talvez de maneira incomum, indicando a urgência da mensagem. Isso é uma representação simbólica do caráter único e imediato da mensagem que Deus deseja comunicar. É um lembrete para todos nós de que a palavra de Deus muitas vezes contém mensagens urgentes que requerem a nossa atenção imediata. O próprio nome do filho de Isaías, Maer Salal Haas Baas, é um sinal profético que aponta para a invasão e despojo iminentes que viriam sobre o reino do norte, Israel, pelas mãos dos assírios. Este nome é uma profecia em si mesma, uma previsão do que estava prestes a acontecer. O subtítulo desse segmento também nos lembra da importância de reconhecer os sinais que Deus nos dá em nossas próprias vidas. Assim como Isaías recebeu uma mensagem divina por meio do nome de seu filho, também podemos encontrar sinais de orientação de Deus em nossa jornada espiritual. Às vezes, esses sinais podem ser sutis, como coincidências significativas ou eventos aparentemente simples que carregam um significado mais profundo. É essencial notar que Deus se comunica conosco de maneiras diversas e criativas. Podemos ignorar esses sinais se não estivermos atentos e abertos para discerni-los. A história de Isaías nos ensina a estar vigilantes e sensíveis à voz de Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele frequentemente nos guia e nos direciona através dos meios inesperados. Também neste capítulo nós somos transportados para um período crítico na história de Judá, lá dos versículos 5 ao 8, onde uma ameaça assíria paira sobre o horizonte, provocando ansiedade e temor entre o povo. O subtítulo A Ameaça Assíria e o Temor de Judá captura a essência desse momento crucial e nos convida a explorar a resposta de Judá diante das circunstâncias diversas.
O texto começa com Isaías narrando a revelação divina que ele recebeu. O Senhor me disse, porquanto este povo rejeitou as águas de Siloé que correm mansamente e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias. Aqui Deus está apontando o motivo do juízo iminente sobre o povo de Judá. Eles se afastaram das águas de Siloé, que correm mansamente, que representam a orientação tranquila e segura de Deus. Em vez disso, buscaram apoio político em Rezim e no filho de Remalias, líderes estrangeiros, em busca de proteção contra a ameaça síria. Aqui vemos um dilema humano comum, a tendência de buscar soluções temporais e humanas em momentos de crise, em vez de confiar em Deus e em sua providência. Judá estava ansiosa e temerosa diante da crescente sombra da Assíria e, em vez de depositar sua confiança no Senhor, buscou alianças políticas que prometiam segurança. No entanto, esta escolha estava em desacordo com a vontade de Deus e Isaías estava ali para transmitir a mensagem divina. Deus continua a falar através do profeta dizendo: eis que o Senhor fará subir contra ele as águas do rio, fortes e impetuosas, a saber, o rei da Síria. Com todo o seu poder, ele se levantará sobre todos os seus ribeiros e passará por todos os seus barrancos. Aqui a metáfora das águas do rio representa a invasão assíria que viria sobre Judá como consequências de suas escolhas erradas. É crucial observar como Deus, em sua soberania, utiliza as circunstâncias para corrigir seu povo. A invasão assíria serviria como um instrumento de disciplina divina, chamando a atenção de Judá para a necessidade de voltar ao Senhor e confiar nele como a única fonte verdadeira de segurança e proteção. Para nós concluirmos, a resposta a essa mensagem profética é reveladora. O versículo 8 nos diz: ele invadirá Judá, inundando-o e avançando sobre ele até o pescoço. Suas asas se estenderão por toda a largura da tua terra, ó Emanuel. Judá enfrentaria uma situação de extrema dificuldade, mas é interessante notar que o versículo termina com a referência a Emanuel, que significa Deus está conosco. Isso nos lembra que mesmo em meio às adversidades, Deus está presente e oferece sua presença como consolo e esperança. Em resumo, esse trecho do capítulo 8 nos convida a refletir sobre nossa resposta diante das ameaças e desafios que enfrentamos em nossas vidas. Assim como Judá buscou soluções humanas em vez de confiar em Deus, também podemos ser tentados a confiar em recursos terrenos em vez de depender da orientação divina. Este segmento nos alerta para a importância de reconhecer a soberania de Deus sobre as circunstâncias e de confiar nele, mesmo quando a tempestade se levanta. Amém? Tem tantas informações que podemos explorar mais, mas que o Senhor continue a falar conosco através desses capítulos de Isaías, um livro tão importante que nos lembra muito da importância de confiar em Deus em meio às adversidades, de reverenciá-lo em um mundo secularizado, de evitar a busca por soluções humanas e alternativas espirituais e de encontrar a esperança na restauração divina. Amanhã nós vamos começar o livro de Amós, vamos ler os capítulos em 2 áudios, depois a gente retorna para Isaías, porque estamos lendo pela ordem cronológica, a ordem de como foram acontecendo os eventos bíblicos. Que Deus continue nos abençoando e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.